E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos de volta à nossa playlist onde eu analiso todo o material de ficção do H.P. Lovecraft. No vídeo de hoje vamos analisar um conto extremamente interessante com o título de A Gravura na Casa, no original em inglês The Picture in the House. Ele foi escrito em dezembro de 1920 e publicado na edição de julho de 1921 da revista The National Amateur, volume 41, número 6. Então, para quem tiver curiosidade, você pode achar o original. Mas, enfim, esse é um conto muito interessante. Por quê? Porque aqui a gente tem de volta o Lovecraft trabalhando o terror psicológico. Esse é um dos contos mais atmosféricos do autor, porque aqui o cerne, a fonte do terror, a gente não tá vendo o horror, né? O horror, eu não sei se vocês sabem até a diferença entre isso, né? Mas o terror e o horror não é a mesma coisa, né? O horror é quando há uma criatura sobrenatural, quando a fonte do tormento ele acaba sendo sobrenatural e real. Então, sei lá, um alienígena, um monstro, um fantasma. O terror, ele é um estilo, então ele pode ser para qualquer coisa. Você pode falar de uma história de ação, mas que tem terror, por exemplo. Então o terror ele é muito mais um estilo. Aqui ele mistura esses dois elementos, mas ele vai muito mais pro lado do terror. Qual que é a história, né? Basicamente tem um cara que está na Nova Inglaterra, sempre a Nova Inglaterra, né? E aí tem um pesquisador, ele está rondando os arredores da Nova Inglaterra, mas basicamente ele quer chegar onde? A Arkham, Miskatonic, que é a grande cidade fictícia do H.P. Lovecraft, mas ele está nos arredores agora, e ele pegou uma bicicleta para poder chegar na cidade mais rápido. Só que tá um chuvaral do cacete, assim, tá naquela temporada de chuva e o cara não consegue, ele tá completamente encharcado, sabe, não consegue prosseguir a viagem. E aí ele acha uma cabana um tanto quanto, como eu posso dizer, afastada de um povo que é igualmente afastado da população, da civilização. E aí ele chega nessa casa, deixa a bicicleta do lado de fora, dá um toque, 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 sabe, para ver se tem alguém. Ninguém responde e ele entra na casa. E aí o terror começa, porque a gente tem três opções de caminho, né, que o protagonista ele encontra. Então basicamente tem uma escadinha que vai até o segundo andar da casa, né? O segundo andar da casa o dos outros quartos, enfim. E aí tem uma porta do lado da escadaria e duas portas, assim, uma contra a outra, assim que ele entra no hall de entrada. Ele decide pegar a porta da esquerda e a partir desse momento ele começa a ficar vislumbrado com quão antigo é a mobília da casa, né? O quão antiga é a mobília da casa, datando de, sei lá, século XVI, século XVII, e ele fica fascinado, fica naquela coisa, né? Aquela sensação de que mistura o fascínio com o terror. Então ele vai até uma das estantes próximas dali e ele começa a vasculhar os livros até que ele acha um livro específico que chama muito a atenção dele, que é o Regnum Congo, acho que alguma coisa assim, que é um livro que existe na vida real mesmo, e ele fala muito sobre canibalismo. Ele vê outros livros, ele fica impressionado com o fato de que uma propriedade tão simples poderia ter livros tão antigos, tão raros, né, que seria um deleite de um colecionador. E tudo muda quando ele ouve, ele vê, né, esse Regnum Congo, que fala sobre as tribos africanas que praticavam canibalismo, e tudo muda quando ele ouve passos, o barulho de passos tão pesados que vão descendo as escadas, e aí ele fica aterrorizado por um breve momento até que ele consiga enxergar a figura, né, de um velho senhor alto, assim, bem com a tez da pele dele é muito clara, né, rosado, ele tem uma barbona, estilo fazendeiro inglês mesmo, Yankee. E aí ele abre a porta, ele vê a bicicleta, abre a porta,
E o cara fica tipo assim, ferrou, esse cara vai começar a me xingar aqui porque eu entrei na casa dele desavisado, porque eu achei que não tinha ninguém aqui, mas pelo contrário, o cara tem aquele sotaque de fazendeiro assim, sabe? O fazendeiro se demonstra muito gentil com ele e começa a conversar, né? Falar sobre as curiosidades, sobre como ele veio parar ali. E eles começam a dialogar: de onde você veio? De Boston, seu sotaque é de Boston, eu conheço o homem da cidade quando eu vejo um. E aí vão falando, conversando, até que o interesse dele volta para os livros. E aí o velho começa a ficar estranhamente interessado, né? Estranhamente apaixonado por esses tópicos mais polêmicos. E aí ele vai falando sobre como ele conseguiu cada um dos livros, né, quando ele estava servindo no exército. E aí ele se depara finalmente com o Regnum Congo, né, esse livro aí. Não sei se é esse o título, não lembro agora, mas ele fala assim: então, você já viu esse livro aqui? Olha só que legal. Ele começa a mostrar as gravuras, né, de uma espécie de um butcher, né, um açougueiro. E aí ele tá numa loja que tem carne humana, assim, à mostra, que o protagonista fica assim, já tinha visto aquela imagem, mas o interesse e a dialética quase apaixonada através da qual esse velho senhor fala, né, com ele fica meio assim aterrorizado, porque o cara parece realmente interessado naquilo. E aí ele vai falando: olha só essa gravura, sabia que depois de ver esse livro, e aí o livro é em latim antigo, ele fala: você pode traduzir algumas partes, porque eu só me baseio nas imagens. E aí o protagonista vai lá e traduz algumas partes, e ele fica fascinado, né? O fazendeiro fica: olha, é tão interessante. Sabia que depois de adquirir esse livro, eu criei um estranho fascínio por essas atividades, sabe? Dá uma vontade de você matar, de comer carne humana. Não precisa se apavorar, mas assim... E ele começa a falar essas coisas, o cara fica assim: o quê? E aí ele vê que uma dessas imagens, inclusive, que aparece dessas gravuras dessas tribos, né, de africanos, de negros, só que alguns deles parecem ter a tez da pele muito clara. Ele começa a olhar para a gravura, olhar para o cara, fica tipo assim: tem coisa estranha aqui. Ele começa a ficar meio aterrorizado. E aí ele fala assim: no começo eu tentei com algumas ovelhas, sabe, porque eu queria saber se funcionava. E aí ele vai, o cara fica aterrorizado: mas é estranho, não é mesmo? Porque assim, no futuro... E aí eu tô imitando voz de velho, mas é uma voz de velho com um sotaque de fazendeiro, né? Mas é estranho porque dá realmente uma vontade de você comer carne humana, sabe? Mas eu só tô falando por curiosidade, porque eu nunca tentei isso. E aí é quando uma gotícula cai, um trovão ressoa lá fora, o personagem dá uma olhada assim para a janela com medo, pelo susto, e aí ele vê, enquanto... Cara, é muito bem escrito, porque enquanto o relâmpago, né, o flash do relâmpago ilumina a sala, ele consegue ver uma gota escura caindo em direção do livro. O velho abre os olhos, arregala os olhos assim, e ele também fica apavorado, porque ele vê que é uma gota vermelha. E aí ele olha pro teto e vê uma mancha vermelhaça surgindo assim, sabe, no teto. E ele pensa: ué, não é possível a goteira aqui. Não seria possível, porque ele está no primeiro andar da casa, e o segundo andar, pelo que ele tinha visto do lado de fora, era bem protegido. E outra, que tipo de chuva é vermelha desse jeito? E aí ele fica tão apavorado que o conto termina e ele fala assim: não sei como sair de lá, eu só sei que o esquecimento assolou, digamos assim. Ele ficou, digamos assim, quase como uma amnésia mesmo, seletiva, de tão traumatizado. E a gente fica: caraca, o que aconteceu? Como é que ele fugiu de lá? Será que ele fugiu de lá? Entende? Será que ele participou de alguma coisa com o velho? E aí, o que era desse sangue? Será que era um humano? Será que era um outro animal? É um conto muito bem feito, muito bem escrito, vale a pena conferir. A gravura na casa, eu resolvi traduzir dessa forma, porque, enfim, tem a ver com a imagem que ele vê, né, aterrorizante lá do açougueiro e desse velho estranho. A gente percebe que o Lovecraft gosta muito de escrever pessoas estranhas, e esse é certamente um desses contos. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!